E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Robenilson Massa, é um prazer falar com você. Hoje eu quero trazer para você aqui um assunto que é de extrema importância, porque todos nós buscamos, né? Que é encontrar a nossa felicidade. Então, assim, tem pessoas que passam a vida inteira, né? Tentando encontrar a felicidade, sobretudo em três áreas que são as mais procuradas, né? Pelas pessoas, que é no caso da área emocional, né? Quando a pessoa almeja ter ali um casamento, um relacionamento que traga felicidade. Na área financeira, almeja ter um tanto de dinheiro legal para poder realizar alguns sonhos e outras coisas mais. E também na área da religião, onde a pessoa consegue ali uma religião, aquela que mais lhe agrada, para poder tá preenchendo os anseios da sua alma, né? Os anseios que todos nós temos de Deus e de este vazio que existe dentro de cada um de nós, né? Então, as pessoas procuram de diversas formas, sobretudo nessas três áreas que eu mencionei aqui, conseguir realizar, conseguir encontrar, conseguir se encontrar ali, conseguir encontrar a felicidade, que é o que todo mundo busca, né? Todo mundo busca aí estar feliz no seu relacionamento, estar feliz com a quantidade de dinheiro que tem, estar feliz na sua religiosidade, na sua espiritualidade. Então, as pessoas querem estar felizes nessas áreas, porque estando felizes, claro, vai conseguir vai conseguir se sentir muito melhor e vai conseguir ter uma vida muito mais plena, abençoada e feliz. Então, eu quero trazer para você aqui um assunto hoje, né, um assunto que está na Bíblia. Então, assim, aqui nesse canal a gente pega partes da Bíblia, né, porções da Bíblia, e faz aplicação pessoal dentro daquilo que a gente necessita para que a gente possa estar utilizando no dia a dia. Então, o texto que eu vou mostrar para você era de uma mulher que ela tinha esse anseio por encontrar a felicidade e ela já tinha ela tentou colocar todo esse foco de buscar sua felicidade em relacionamentos, e aí teve um e não deu certo, teve dois também não deu certo, teve três também não deu certo, teve quatro também não deu certo. Agora você imagina alguém com três, quatro casamentos fracassados, os traumas e o peso que essa pessoa tem, né? E ainda assim continuar tentando procurar, achar a pessoa, né, ideal para poder estar casando, para poder se relacionar, para poder ter uma família ali. E essa pessoa aqui, que eu vou te mostrar daqui a poucos minutos, ela chega ao seu quinto casamento, quinta vez que ela está ali procurando em uma outra pessoa a sua felicidade, o que realmente muitas vezes não dá, né? Então, assim, tentar procurar a felicidade em outras pessoas é muito difícil que isso aconteça, porque a felicidade, ela é preenchida com aquilo que eu vou te mostrar aqui, que está justamente no texto que a gente vai ver agora, tá bom? Então, a gente vai para lá, o texto é esse daqui, ó. Se você quiser ter uma Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade. E aí, o texto é esse daqui, na qual eu vou mostrar para você, que diz o seguinte, olha só. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, a primeira coisa que acontece no texto aqui era que Jesus, ele era necessário ele passar por Samaria. Você sabe o que acontece? Aqui, essa palavra necessário, passar, essa palavra aqui, ela tem uma importância muito grande, né? Muito grande mesmo. Por quê? Eu vou mostrar para você. Porque Jesus tinha um plano, um projeto, um propósito para aquela mulher samaritana. E ele podia fazer o caminho por uma outra parte, ou ele podia ir pela via onde passava pelos samaritanos. E os judeus, naquela época, não gostavam dos samaritanos, né? Eles achavam os samaritanos um tanto impuros, eles achavam os samaritanos um tanto uma segunda classe, eles se achavam superiores aos samaritanos por ter uma raça pura, judia e tudo mais, e os samaritanos eram os judeus misturados com outros povos que foram ali para aquela região. Então, eles tinham esse preconceito, né, para com aquele povo ali, e Jesus falou, não, é necessário, eu vou passar aqui por Samaria. Né? Então, assim, a primeira coisa maravilhosa desse texto que ele ensinamento para nós é que, assim, não importa a que nível de profundidade você chegou lá no fundo do poço, não importa a que nível de profundidade
as pessoas podem ter menosprezado você, ou deixado você de lado, ou até não reconhecido você, né? Jesus sempre tem uma oportunidade para passar ali por você de novo, para te dar mais uma chance para que você possa mudar toda a sua história, né? Então foi isso que ele fez aqui com a mulher de Samaria, quando ele era necessário passar por lá. E ele vai passar por lá com um firme propósito, né? Às vezes a gente pensa que pode acontecer alguma coisa por sorte, mas não é sorte, é Deus. Então, assim, você está nesse vídeo não é por acaso. Com certeza Deus tem algo para falar no teu coração nesse dia, e você com certeza vai sair daqui mais tranquilo e abençoado com a palavra que vai ser dita, tá bom? Então, lá nesse texto que a gente viu, né, era necessário passar por Samaria. E aí aconteceu o seguinte: pois foi uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha herdado. Ele foi, né, pois é uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha herdado de seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Então, ali havia um poço. Esse poço era bem profundo. Versículo 7 diz que veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, eu morei alguns anos em Porto Velho, Rondônia, e lá em Porto Velho, todas as casas elas têm poço, né? Então, a maioria da cidade, em todas as casas, você cava um poço ali de 5, 7, 10 metros, 15 metros, até a profundidade que encontrar água, e a pessoa daquela casa utiliza aquele poço, né, com uma água que sai dali, entendeu? Então, assim, em São Luís, só por exemplo, no Nordeste do Brasil, aqui, pelo menos na cidade onde eu moro, o pessoal não consegue cavar poços, e assim como lá em Rondônia, né? Porque o solo é de forma diferente e tudo mais. Os poços são artesianos, que são aqueles bem profundos. Então, quando Jesus chega lá naquele poço, aquele poço tinha entre 30 e mais de 40 metros, né? Então, era um poço bem profundo em que a mulher chega ali para tirar água, né? Ela chega ali para tirar água por volta de meio-dia. Veio a mulher de Samaria tirar água, isso era quase a hora sexta, por volta de meio-dia, e ele disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pede para beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Pois como eu te falei, eles tinham ali uma resistência com o povo samaritano, porque não era um povo que eles chamavam de puro, né? Então, eles não conversavam com os samaritanos. Um judeu não conversava com um samaritano, muito menos com uma mulher, né? Então, ele não parava ali para conversar com a mulher. E aí, Jesus vem para ela e pede água, pede um pouco de água. Ele estava cansado da viagem e ele pede um pouco de água para que ela dê para ele. Né? E ela se surpreende, né? Porque ele estava ali conversando com ela. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então aqui começa a nossa história aqui muito bem, para a gente pegar algumas lições desse texto. Então ele fala: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva. Então a mulher samaritana, ela não era uma pessoa que conseguia entender as coisas rápidas. Ela tinha um pouco de dificuldade. Se você acompanhar o texto, você vai ver que Jesus vai falando e ela vai falando outras coisas. Às vezes ela leva literal o que foi falado, ela não compreende muito bem. Não tem problema. Se você não consegue compreender direito, às vezes você vai abrir a Bíblia para você ler, para você entender, e não consegue compreender, Jesus, ele pode te explicar novamente. A gente vai passando devagarzinho aqui no texto para que você possa estar acompanhando também. E aí Jesus falou assim: se você souber quem está te pedindo água, você pediria e ele te daria da água viva. Então, a água viva, ela pensou na cabeça dela que fosse águas correntes, né, de rios, assim, por exemplo, água limpa no rio. Aonde é que tinha essa água aí que eu possa ir lá tirar? Mas Jesus se refere não somente a essa água que ela vai utilizar e depois vai voltar a ter sede, mas a sede espiritual que esta mulher tinha. Então, veja bem,
Por mais dos seus tantos casamentos fracassados, a sua vida tão cheia de dificuldades e problemas, né? A sua vida financeira também bem complicada. Ela tinha o anseio, o desejo lá no fundo da sua alma, assim como todos nós, né? Ela tinha aquele desejo de servir a Deus, de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? E aí ela pergunta, ele falou, se tu soubesse quem te fala, você pediria e ele te daria de água viva. Então Jesus, ele se compara na Bíblia, ele dizendo assim, eu sou o pão da vida, né? E ele também, ele falou que ele é a vida. Então assim, se você vem para ele, você tem tudo que você precisa. A gente, por exemplo, aqui, ser humano, a gente precisa de água, a gente precisa de comida. Ele fala, eu sou o que você precisa para sobreviver, para ter vida e vida real, entendeu? Então aqui ele fala no versículo 10. Ele fala assim, olha, o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me água de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva? Entendeu? Ela entendeu literalmente, ó, eu estou vendo que o senhor não tem um balde aí, algo que consiga tirar, não tem corda para conseguir tirar essa água daí. Como é? O poço é fundo. Como é que o senhor vai ter água viva? Entendeu? Então ela fala de uma forma, ela fala aqui da primeira forma, ela fala assim, como dizendo assim, será que o senhor consegue fazer mesmo isso que o senhor está falando? Me dá água viva, já visto, eu não estou vendo que o senhor tem nenhum um balde ou um recipiente que possa tirar essa água daqui, a corda que possa tirar essa água daqui. Será que o senhor seria o senhor? Aí ela já parte para um outro lado, falando assim: seria o senhor maior do que nosso pai Jacó? Viu o que ela diz aqui? Ela fala assim: ó, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Então ela falou assim: será que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Você sabe, Jacó, ele era um dos pais, né? Então Abraão, Isaac e Jacó. Então ele era um dos pais ali daquele povo, né? De toda a região, e todo mundo conhecia, sabia disso. Então, assim, Abraão, Isaac e Jacó. Ela falou assim: será que tu é maior do que o nosso pai Jacó? Será que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E ela continua falando. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então veja bem, aquela mulher, ela tinha muitos problemas. Ela tinha problemas, né, nos seus relacionamentos, ela tinha problemas, os problemas de relacionamento evidentemente respingam, né, na família, então ela tinha problemas ali na família, ela tinha problemas com sua parte financeira, porque uma mulher, quando era separada naquele tempo, por exemplo, as mulheres não tinham trabalhos, né, secular, como hoje no nosso tempo, em que as mulheres têm profissões e têm e pode exercer cargos e tudo mais, né? Naquele tempo não existia isso. Então ela vinha de vários traumas ali, e Jesus fala para ela: olha, o que tu está interessada é essa água, que tu vem aqui e pega essa água, mas de novo tu vai ter sede. A água que eu estou falando para ti é uma água que você vai tomar e nunca você vai ter sede novamente. E vai saltar para a vida eterna. Então ela falou: ah, então eu quero dessa água, né? Ela falou aqui, olha só. Ó, e porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede, e não venha aqui tirá-la. De novo, ela leva pelo lado literal, falando assim: ah, então será que é essa água aqui que o Senhor vai me dar, uma água literal? E Jesus está falando para ela do anseio da sua alma. Veja bem, não adianta a gente corre para um lado e para o outro e passa anos e anos fazendo coisas e mais coisas, tudo com o intuito final. Existe uma série aqui na frente,
tampando, existe uma série de razões que a gente faz o que a gente faz. No entanto, por trás de toda essas camadas, de todas essas coisas, bem lá no fundo, escondido, existe um anseio da nossa alma pela eternidade. Existe um versículo na Bíblia que ele fala assim, ó, que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Então, enquanto eu não resolver, enquanto nós não resolvermos esse problema da eternidade, tudo caminha para o buraco. Não adianta. Então, se a gente não resolver esse problema da eternidade para as nossas vidas, não resolve. O problema daquela mulher, ela tinha uma quantidade muito grande de problemas. Ela tinha problemas de relacionamentos, ela tinha problemas nos casamentos, ela teve problemas financeiros, ela passou muita vergonha, ela foi discriminada da sociedade, os outros falavam mal dela devido à vida que ela teve, e mais na frente Jesus ainda vai dizer assim, ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, você falou certo, você não tem marido. Porque o marido que você tem nem teu é. Ou seja, você está com o marido de alguém, não é teu esse marido. Entendeu? Então, passando pela vergonha, pela humilhação, né, pela chacota dos outros, isso são todos os problemas que tem aqui na frente, tampando o real motivo que está aqui atrás. E o real motivo que está atrás é a vida eterna. Então, o real motivo que está aqui atrás é que se nós resolvermos esse motivo principal aqui, ele vai se tornar a base para nós criarmos todos os nossos edifícios aqui de coisas que nós precisamos para a nossa vida, mas que na base principal está já firmado e confirmado a questão da nossa vida eterna. Porque se nós não resolvermos isso, meu querido e minha querida, não adianta. Você corre, você se mata, você faz e você anda para lá e para cá. E quando você consegue uma coisa, por exemplo, ela acabou o primeiro casamento. Quando acabou o primeiro casamento, ela pensou, vou buscar o segundo casamento, porque quem sabe eu casei errado, escolhi errado, e agora eu vou para o segundo casamento. Acabou também o segundo casamento. Então agora eu vou para um terceiro casamento, porque quem sabe eu devo ter errado no primeiro e no segundo casamento. E foi para o terceiro casamento e falhou novamente, chegou ao ponto de divórcio de novo. E o terceiro casamento falhou novamente, o quarto casamento falhou novamente, e chegou já no quinto casamento. Estava até aquele momento. Quem sabe como estava a situação dessa mulher, haja vista, ela já tinha falhado em várias vezes, né? Antes, quem sabe esse casamento já não estava por um triz, já estava para acabar, né? Então, muito complicado. São uma grande quantidade de problemas que estão aqui na frente, que esses problemas não são a realidade do problema principal que está aqui atrás. E Jesus chegou para resolver não só esses problemas superficiais, porque muitas vezes nós atentamos só para esses problemas superficiais. Jesus chegou para resolver o problema principal da vida dela, que era a questão da eternidade. Porque se a gente não resolver a questão da eternidade, eu vou falar, nós estamos andando em uma ladeira, e no fim dessa ladeira tem a morte. Né? Então, o tempo vai passando, e você sabe que mais dia, menos dia, não adianta. Nós vamos chegar no fim dessa ladeira. Então, essa mulher estava preocupada com muitas coisas, e muitas coisas machucavam o seu coração. Né? Muitas coisas criaram marcas nela, profundas, com certeza a humilhação, a vergonha, né? Todos esses sentimentos que houve durante todo esse período, ele foi muito complicado. No entanto, Jesus chegou para resolver o problema principal. E o problema principal era a questão, para ela encontrar a felicidade, era a questão da sua eternidade. Se a sua eternidade não tiver resolvida, não adianta ter a melhor pessoa do mundo do seu lado como seu companheiro ou companheira. Não adianta ter muito dinheiro. Não adianta fazer parte da maior e melhor religião do mundo que possa existir, se essa questão da eternidade não tiver resolvido no seu coração. Então Jesus foi lá e falou para ela, olha, disse-lhe a mulher, né? Então ele falou aqui, ó, que se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele está falando, mulher, você tem muitos problemas? Eu sei que você tem muitos problemas. Mas o problema principal que você tem é isso daqui, ó.
É isso daqui, mulher. É a questão da vida eterna. É a questão da vida eterna. Se você não resolver essa questão da vida eterna, não resolve. Não resolve nada. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe o Senhor Jesus: Disseste bem que não tem marido, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido, e isso disseste com verdade. Então Jesus fala para ela assim: vai lá, chama o teu marido. Ela fala: eu não tenho marido, porque ela já estava no quinto, porque tivestes, né, 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então ela começou a entender que Jesus estava querendo, o que Jesus estava querendo com ela era algo diferente, não é? Era algo diferente. Veja bem, uma mulher que já teve com um casamento com vários homens, né? Talvez ela fosse bonita, talvez ela fosse, né, agradável aos olhos e tudo mais. Só que quando Jesus conversa com ela, Jesus fala para ela do seu principal problema. E o principal problema dela, sabe o que que era? Era a eternidade. Olha, eu vou dizer para você, não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo se a eternidade não tiver resolvida na sua vida. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se a eternidade não tiver resolvida na sua vida. Não adianta você ter a melhor esposa ou o melhor esposo do mundo se a eternidade e a família, o esposo e os filhos, se a eternidade no teu coração não tiver resolvida, vai te faltar algo. E eu não estou falando para você que, né, acerca de você participar de alguma religião. Não estou falando isso. Eu estou falando para você acerca de algo que realmente preenche o teu coração. Algo que realmente faz você se sentir feliz, faz você se sentir completo. E só Jesus pode fazer isso com a gente. Somente Ele. E aí ela continua dizendo, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ele fala assim, ó, mulher, crê que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Sabe o que ela tentou dizer para ele indiretamente, que vale para nós aqui? Ela falou assim, olha, isso indiretamente, tá? Se a gente pegar o contexto aqui e verificar indiretamente, ela está dizendo para ele assim: olha, talvez é porque eu não vá no templo lá de Jerusalém adorar lá, mas eu adoro aqui do meu jeito, entendeu? Eu estou buscando a Deus do meu jeito. Aí Jesus falou assim: ei, calma, não é lá e também não é aqui, não é no monte lá em Jerusalém e também não é nesse monte aqui, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, isso quer dizer que não precisa você estar fisicamente lá em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, como existia naquele tempo, ou no monte em que ela estava falando aqui, ou, como trazendo para os dias de hoje, ou na igreja que é próximo da sua casa, né? Ou na igreja que é muito longe da sua casa, ou em outro qualquer lugar. Você pode adorar a Deus, ao verdadeiro Deus, né? Em espírito e em verdade, aonde você está, né? E daí, é claro, depois você vai participar de alguma comunidade para poder te auxiliar, te ajudar e tudo mais. Mas eu estou falando aqui que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, aquela mulher pode não saber, e ela não sabia até aquele momento, mas Jesus tinha escolhido uma pessoa daquela cidade, não é? Para poder falar com ela, porque ele sabia do potencial daquela mulher para ela fazer a obra. Então, assim, às vezes o Senhor te chamou
Só você, foi só você que se converteu na tua família, foi só você que se converteu lá na tua sala de aula, só você que se converteu lá no curso onde você faz, só você que se converteu no teu trabalho, é só você convertido. Sabe por quê? Porque Jesus tem um propósito com você, que você pode ser uma bênção para todos aqueles que estão ao redor. Então Jesus para, era necessário ele passar por Samaria, ele para naquele poço para conversar com aquela mulher, porque aquela mulher poderia falar dele, poderia levar a mensagem aos que estavam ali, poderia ajudar outros a encontrar a felicidade, a encontrar a real felicidade, né, dentro do seu coração, afora todos os problemas que tentam apagar isso daí, né? E aí a gente cai numa pilha terrível de tentar resolver todas essas coisas para quando eu resolver, aí sim eu vou estar feliz, aí sim eu vou estar completo, aí sim eu vou estar pleno, tranquilo. Não vai acontecer. Só vai acontecer se nós fizermos isso daqui que Jesus falou, né? Nós nos convertermos de todo o nosso coração e sabermos que Ele é o Cristo, confessando nossos pecados e reconhecendo que Ele é Senhor sobre nossas vidas. Então, ele fala aqui, olha, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, assim, o Pai procura, tem um monte de gente procurando Deus. Você não concorda comigo? Um montão de gente procurando Deus. Mas Deus procura um tipo de gente. Sabe qual? Os que adoram em Espírito e em verdade. E aí não interessa onde você está, não interessa quem você é, não interessa sua condição financeira, sua condição social, não interessa absolutamente nada, né? Não interessa a sua idade, não interessa nada. E a única coisa que interessa é que se você adorar em espírito e em verdade, ele vai se revelar para você de uma forma tremenda e maravilhosa. Então eu disse: Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Sabe uma das coisas mais bonitas que tem aqui nesse texto? É que é o seguinte, na maioria das vezes, Jesus não falou claramente para aquele com quem ele, para aquele ou para aqueles com quem ele estava conversando, ele falava assim: eu sou o Cristo, né? Os demônios falavam: ele é o enviado de Deus. Ele falava: silêncio, cala a boca, sai deles. Ele perguntou para os seus apóstolos, né, seus discípulos, e aí uns disseram uma coisa, outros tiveram outra, tal, não sei o que. Pedro falou assim: tu és o Cristo. Ele falou: acertou, Pedro, mas ó, fica, cara. Então ele não saía assim, chegava lá quando reunia a multidão todinha, ele falava: bem, gente, tudo bom? Eu sou o Cristo, o Messias enviado, e eu estou aqui para falar. Não, ele chegava lá, ensinava o povo, curava os doentes, fazia a obra do Cristo, mas ele não saía anunciando assim. Quando ele chega diante dessa mulher, ela fala, ela tem ela faz uma pergunta, né, para ele, sim. E ela fala assim: olha, eu sei que o Messias, né, o Cristo, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou. Ele se revela, ele fala assim: mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E aí aquela mulher ficou maravilhada e entendeu aquilo dali. Você sabe, eu quero, nessa hora eu faço uma oração no nome de Jesus, para que esta palavra se revele ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra se revele ao teu coração. Talvez você não tenha entendido até hoje, mas eu vou mostrar o texto para você. E a palavra de Deus, ela não é um simples livro, tá? Eu vou mostrar o texto para você e vou explicar para você e você vai entender, se você ainda não entendeu até hoje. E o texto diz assim, ó: eu sou, Jesus falou. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Veja, ela diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou. Eu sou quem? O Cristo. Eu sou quem? O Cristo. O Messias. Quem? Eu que falo contigo.
Você entendeu aqui? Você entendeu aqui? Sou eu, sou Cristo, sou o Messias. Você sabe o que aconteceu com o povo de Atos quando eles conseguiram compreender essa verdade? Eles não conseguiram compreender essa verdade. Jesus pregava a muitas pessoas e muitos não conseguiam compreender. Assim que ele morreu e foi ressuscitado, o Espírito Santo desceu lá em Atos dos Apóstolos e eles pregaram aquelas pessoas e eles disseram assim: o que faremos? O que nós faremos agora? Então, você nunca que é o Cristo, então eu quero dizer para você o seguinte: você precisa se converter de todo o seu coração. Eu sei que talvez você já tenha ouvido falar por aí em aceitar Jesus, ou reconhecer Jesus, ou fazer todas essas coisas. O que eu digo para você é: você precisa se converter do seu coração. Como que isso acontece? Isso acontece quando eu reconheço, quando você reconhece que Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Que Jesus, ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele veio aqui nessa terra. Ele fez todo o trabalho que o Cristo faria aqui. Ele cumpriu todas as profecias que o Cristo cumpriria. Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu pecado. E tudo agora que você precisa fazer é só confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai fazer uma oração, tá? E essa oração é muito simples. Se você não sabe como fazer, eu vou te ajudar agora. E essa oração é assim: repete comigo: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, que eu sou um pecador, que eu sou um pecador, que tudo que eu tenho buscado, até o dia de hoje, nunca preencheu verdadeiramente o meu coração. E o Senhor diz que fará de nós novas criaturas, que os nossos nomes serão escritos no céu, e que o Senhor perdoará todo o pecado, o pecado. Então, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Faz de mim, Senhor, uma nova criatura. Preenche tudo aquilo que o Senhor precisa preencher dentro de mim. Que a partir de hoje, dessa data, eu seja uma nova criatura, no nome de Jesus. Amém? Vamos continuar no texto agora, só para a gente finalizar. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Veja, ela foi lá com o seu cântaro a fim de buscar o quê? Água. A fim de resolver uma necessidade que ela tinha ali, porque, evidentemente, eles não tinham água encanada, então era necessário ir lá no poço pegar água. E ela não foi naquele horário em que habitualmente eles iam buscar água, haja vista, ela era uma mulher que ela tinha vários casamentos e provavelmente as pessoas não gostavam muito dela ali, as mulheres da região e tudo mais. E ela deixou o seu cântaro, deixou ali aquilo que ela estava fazendo de importante, porque ela achou uma coisa mais importante agora. Ela foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Veja, ele disse para ela que ele era o Cristo. E sabe o que ela fez? Ela acreditou. Ela acreditou. Isso aqui é maravilhoso. Ela acreditou. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: tem uma comida para comer que vós não conheceis.
Então os discípulos dizem uns aos outros: trouxe porventura alguma coisa, algo para comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus veio para salvar os pobres. Os pobres. O Jesus veio para salvar você que está com o teu coração aberto para receber a verdade do Evangelho. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como semeia como que ceifa, ambos se regozijem. Então ela foi lá na cidade, falou, eles foram lá, voltaram alguns daqueles homens, se você quiser ler o texto depois, eles voltaram alguns daqueles homens para ela e rogaram que Jesus ficasse um tempo mais com eles ali, para que Jesus se ensinasse, e várias pessoas conheceram a verdade do Evangelho, se converteram no seu coração, de todo o seu coração, e mudaram a história da sua vida. Então, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Para encontrar a felicidade, só com Jesus. Tá bom? Só com Jesus. E para a gente poder resolver aquilo que realmente importa, é a nossa vida eterna, porque essa vida aqui, ela vai passar. Ele vai ajudar você, para que você tenha uma vida abençoada dentro dos princípios da palavra, por isso que esse canal existe, todos os vídeos são relacionados a isso, tá? Para que a gente possa viver uma vida dentro dos princípios e da verdade da palavra de Deus. Beleza? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus e até a próxima.